Abra sua Bíblia comigo, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 1 ao 5. O tema da mensagem é: o Espírito Santo, o doador da vida espiritual. Diz o texto sagrado: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou, encantou, para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado ou exposto como crucificado? Só quisera saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei, praticando as obras da lei mosaica, ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá ou supre com o Espírito e que opera maravilhas entre vós, os faz pelas práticas, pelo cumprir as obras da lei, ou por intermédio da pregação da fé? Pode se assentar. Você viu que ele faz várias perguntas retóricas aqui, né? E nós vamos responder cada uma delas. Paulo escreveu esta epístola às igrejas da Galácia, provavelmente da parte sul, que era ali Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, onde Paulo e Barnabé fizeram um trabalho missionário, evangelizando esse povo e estabelecendo igrejas nesses locais. O assunto principal dessa epístola é: a fé em Jesus Cristo é o requisito único, suficiente para a salvação. E não há nenhuma necessidade de obedecer a certas práticas e leis judaicas, como, por exemplo, a circuncisão. Só para clarear a mente de algumas pessoas, o pacto da circuncisão foi dado para Abraão. Era uma pele do órgão genital masculino que se tirava, que era sinônimo de algo que ajunta sujeira. E aí Deus deu isso como sinal, como um pacto, que toda pessoa do sexo masculino que nascesse ali dos filhos de Israel, do povo de Abraão, eles teriam que ser circuncidados como sinal que eles pertenciam ao povo de Deus. Quem não fosse circuncidado não fazia parte do povo de Deus. Então isso foi patenteado, agora essa lei da circuncisão foi patenteado na lei mosaica, e como também a guarda do sábado, festividades e etc. Só que nós sabemos que Jesus é o cumprimento da lei. Jesus cumpriu perfeitamente toda a lei. Qual foi o único ser humano? Jesus, é claro, tomou a forma humana. Qual foi o único ser humano que não pecou e cumpriu toda a lei perfeitamente sem errar? Somente Jesus Cristo. O culto na antiguidade, veja só, que tinha ali aquelas peças no tabernáculo. Se você reparar, aquelas peças do tabernáculo estão em posição de uma cruz. Você pode ver o altar do holocausto, do sacrifício, ali o lavatório, a pia de bronze, aí logo do lado direito de quem está a mesa dos pães, do lado esquerdo o candelabro, o castiçal, um pouco adiante o altar de incenso, e um pouquinho mais à frente ainda, no Santíssimo Lugar, a Arca da Aliança. E se você traçar uma linha, vai dar uma cruz certinha. Por quê? Porque aquelas peças do tabernáculo representavam o quê? Jesus como sacrifício perfeito, como a água da vida que mata a nossa sede espiritual, como o pão da vida que nos sacia, como a luz do mundo que ilumina e nos tira das trevas, como nosso intercessor e como aquele que é um com o Pai. Ali estava o Evangelho, ok? E todas essas coisas do Antigo Testamento, como aquele sacrifício, por exemplo, os homens pecavam e eles tinham que levar um animal, mas o animal não tem condição de pecar. E por que o animal morria em lugar do homem? Porque sem o sangue derramado não há perdão, não há remissão. Então o ser humano pecava, mas ele tinha que levar um animal, e aquele animal morria no lugar do transgressor. Então hoje, por que nós não entramos aqui com animal mais, não fazemos aqueles
o dia do Yom Kippur, que é o dia da expiação, que mandavam um bode emissário para o deserto, o outro sacrificava. Por que não se faz mais isso? Por que não se comemora mais essas festas? Porque Cristo já cumpriu tudo isso. Então, agora, esses judaizantes, eu tive que dar toda essa explicação, porque esses judaizantes, eles estavam fazendo o quê? Esses mestres aí, judaicos, estavam dizendo, impondo aos novos convertidos, que Paulo e Barnabé ganharam para Cristo, estavam impondo neles justamente essas leis e essas práticas, entende? E ali para que eles viessem a guardar questões, leis cerimoniais, de éticas, por exemplo, não comer certo tipo de carne, por exemplo, porco, ok? E aí eles tinham que dizer que esses crentes, para eles serem salvos, para eles entrar na vida espiritual, eles tinham que cumprir essa lei. E aí vem Paulo com os 2 pés no peito deles, e dizendo, lutando, rebatendo contra isso, que Cristo já cumpriu essa questão da lei aí. E agora o que nós guardamos da lei? A lei no sentido moral, não matarás, não roubarás, enfim, a idolatria, prostituição, essas coisas, tudo permanece, mas todas as coisas que fala dos rituais, dessas festas, tudo isso já teve o seu cumprimento na pessoa bendita de Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz do Calvário, tá certo? Então nós não precisamos fazer nada, absolutamente nada dessas práticas, para que nós venhamos a ingressar na vida com Deus, para que nós venhamos a ter salvação. Só o sacrifício de Jesus é suficiente e ponto final. Até porque Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz o quê? Que nenhum ser humano é justificado pelas práticas das obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Romanos 3,19. E aí o que a lei dizia? O que a lei dizia? A lei dizia dessa forma assim, ó: faça e viverás. Mas o que a graça de Cristo diz? Está feito, agora viva. Então, por exemplo, na época da lei, como que funcionava? A lei fala da verdade. A lei fala da verdade. Estava a lei. Você não pode fazer tal coisa, você não pode tocar em tal coisa. Estava a lei ali. Só que a lei só tinha verdade, não tinha graça. Você já viu no Antigo Testamento a lei dando capacidade para o homem vencer o pecado e cumprir a lei perfeitamente? Ele vivia errando, falhando, porque não tinha condição. É o que Paulo usa lá em Romanos: o bem que quero fazer não faço, o mal que não quero faço. Por quê? Porque eu sou escravo do pecado. Então a lei só aponta: isso aqui é errado. Mas a lei era um pedagogo, um ensinador que apontava para Cristo, aquele que viria cumprir a lei, nos dar a graça para vivermos em obediência pela fé nele, ok? Glória a Deus, vai ficar mais claro para vocês. Então, na lei dizia: se você fizer, você vai viver. Por exemplo, a pessoa que caia no adultério, o que acontecia com ela? Morria. Ela morria, porque a lei só mostra a verdade, mas a lei não regenera. Então a lei trazia a morte. Só que agora em João 1,17 a Bíblia diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade por Jesus Cristo. Jesus não só mostra o que não devemos fazer e o que devemos fazer, Ele nos dá graça para fazer. É por isso que Ele falou para aquela mulher de João 8, Ele falou o quê? Vai e não peque mais. Pela lei, aquela mulher tinha sido morta, apedrejada, mas pela graça, ela foi perdoada e recebeu uma nova vida. Aleluia! E onde que ela recebeu a nova vida? Na graça que foi ofertada por Cristo Jesus. Então vocês entendem que hoje nós vivemos nessa graça. Então se você vê principalmente esse pregador furreca, falido aí, em relação ao evangelho, falando: ó, você tem que guardar o sábado para agradar a Deus, você tem que guardar. Aí hoje você vê infestado, pregadores e igrejas, põe o quipá, põe o talite, põe a arca da aliança, se dobra diante dela, mas quanta idiotice, quanta besteira. Então, dizendo, né, você precisa, aí você tem que dar 7 voltas, não sei na onde, para conquistar a bênção, você tem que pegar o envelope do mistério, você tem que fazer o voto da lasca da cruz, só falta isso para eles inventar. Então nós não precisamos de mais nada disso, porque só Cristo, só a fé em Cristo, basta. Diga bem forte com a mão direita levantada: só a fé em Jesus Cristo já é o suficiente.
Você já é abençoado pela fé em Jesus Cristo. E agora vamos lá, vamos entrar no texto, tá bom? Aí ele começa dizendo no verso 1: ó insensatos. Insensatos aqui, irmãos, ele dá uma exclamação. Quando ele fala insensatos, Gálatas, quem vos encantou? Vos encantou, vos fascinou para não obedeceres à verdade do Evangelho? Irmão, insensatos aqui, a palavra grega significa sem entendimento, tolo, sem juízo. Olha o que Paulo está dizendo, vocês estão sem juízo. Vocês estão se rendendo a esses mestres judaicos e compartilhando das leis cerimoniais que Jesus já cumpriu. Vocês estão voltando a fazer tudo que Cristo já pagou o preço. Nós vivemos hoje a realidade perfeita das coisas, vocês estão retornando a essas coisas. Paulo falou, não é possível que vocês estão fazendo isso não. Eu não estou acreditando. Então Paulo fica surpreso e indignado com os Gálatas pela cegueira à realidade espiritual concernente à verdade do Evangelho. Aí eu aprendo uma coisa no Novo Testamento: a insensatez está associada a três coisas. Primeiro, a letargia espiritual. O que é letargia? É ser lento mesmo, ser lento, ter dificuldade para associar as coisas espirituais, para pegar as coisas de Deus, mas é uma lentidão proposital da pessoa. A pessoa é lenta para se aguçar as coisas espirituais. Isso está escrito em Lucas 24, 25, quando os dois discípulos de Emaús estavam caminhando, e as mulheres, as Marias, já tinham dito: olha, o corpo já não está mais lá, nós vimos os anjos falaram que ele ressuscitou, e começou ali a anunciar, para os discípulos. E eles estavam, o texto diz, eles estavam tristes. Jesus chegou perto deles, e a Bíblia diz que eles estavam como que cegos, que não conseguiam enxergar. E aí Jesus falou: o que vocês estão falando aí? Você não ficou sabendo de Jesus, um homem poderoso em obras? Nós achávamos que ele era o Messias, que viria, nos libertaria, nos resgataria. Ele falou que iria ressuscitar o terceiro dia, mas já faz 3 dias, cadê ele? Jesus olhou para ele e falou: nécios, tolos, tardos de coração, por que vocês demoram para acreditar? Então, essa insensatez é pessoas que têm dificuldade, para crer naquilo que Deus tem falado. Está lá, Jesus está operando, Jesus está vivo, Jesus está se manifestando, mas ele tem uma letargia espiritual. É uma espécie de uma preguiça espiritual, de aguçar sua mente para entender as coisas de Deus. Mas Deus está arrancando isso do nosso meio, hein? Você vai ouvir a voz de Deus, vai pegar já assim rapidamente, tá? E também essa insensatez estava associado a quem era movido pelas coisas terrenas e caía em loucura. 1 Timóteo 6,9, Paulo fala que aqueles que querem ser ricos, eles caem em tentação, em laço do diabo, em loucura. É a mesma palavra que Paulo usa aqui. O que é isso? Irmão, o que é uma loucura? Loucura é uma pessoa viver como Lucas 12, 13 e 21 fala daquele homem rico, que ele aumentou os seus celeiros, ele ampliou os seus negócios, e ele pegou a produção, aumentou, ele pegou, bateu no peito e falou: minha alma, come, bebe e descansa, você fica em paz agora, porque você pode viver tranquilamente, nada lhe falta. Aí uma voz brada: louco, aí a mesma palavra, insensato, hoje vão pedir a tua alma, e o que tens reservado para quem serás? E aí Jesus conclui: assim é aqueles que não são ricos para com Deus. Então a maior riqueza que existe é a riqueza da fé. Eu vou repetir: a maior riqueza que existe é a riqueza da fé em Jesus Cristo nosso Senhor. Então insensatez é o que? É colocar a sua confiança nas coisas terrenas e passageiras. A loucura é você ser movido, a sua vida é movida. O que te faz viver, o que te faz mover? É só pelas coisas da terra. Isso é loucura perante a Bíblia, isso é insensatez. Mas o crente não é movido pela terra. Se alguém perguntar: o que te moveu até aqui? Você vai dizer: o céu. O que te move a servir a Deus é o próprio Deus. Eu sou movido pelo céu, porque enquanto a terra para, o céu nunca para. É por isso que quando as pessoas se frustram com as coisas da terra, abandona Deus, blasfema contra Deus, desistem de Deus. Mas aquele que é movido pelo céu, ele nunca vai cair na loucura de dizer blasfêmias contra o Todo-Poderoso. Estou sentindo uma graça tão forte aqui. Terceiro,
A insensatez também está associada ao estado de alguém que está em desobediência. Tito capítulo 3, versículo 3. É um estado. Jesus, o Evangelho, quando nos alcança, nos tira desse estado de desobediência. A Bíblia diz que Deus deu o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem, ok? Então o Evangelho é para os obedientes na fé, ok? Olha o que ele diz, ele indignado por eles estarem saindo da verdadeira pregação do Evangelho, ele fala, quem vos fascinou? Paulo agora diz, né, quem vos fascinou? Esse quem aqui pode ser tanto uma referência ao diabo, quanto esses mestres judaizantes, que no caso, para mim, é os dois. A palavra fascinou no grego aqui é encantar, enfeitiçar, é enganar uma pessoa com o uso de meios astuciosos e escusos, ocultos, né? Indica alguém atraído ou iludido pela adulação e pelas falsas promessas. Meu Deus! A Bíblia mostra pelo menos 3 terríveis encantadores. Eu vou dar só 3 encantadores que existem. O primeiro deles é o diabo. Coloca aí para mim em 2 Coríntios 11, 3, que eu quero ler esse texto com os irmãos. Olha como que é terrível. Paulo dizendo aos coríntios, mas temo que assim como a serpente aqui é uma referência ao inimigo, enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos é mente, e se apartam da simplicidade que há em Cristo Jesus. A simplicidade é a pureza. O que é a simplicidade? É pensar como Cristo pensa. Cristo é puro. Em Cristo não há mistura, em Cristo há inocência. E a Bíblia nos ensina a ter o quê? A mente de Cristo, pensar como Cristo pensa. Olha como que o diabo foi astuto, falou para quem? Para Eva, pode comer, se você comer do fruto vai ser como Deus. Astúcia. E hoje em dia o Satanás se utiliza de pessoas para lançar o mesmo engano, e aí você vê pessoas saindo dessa simplicidade e da pureza do Evangelho. Não foi uma nem 2 vezes, pessoas que me mandaram mensagem, pastor, avalia aqui essa profecia. Qual era a profecia? Vou me levantar em oração, vou pagar o preço com você, Deus me mostrou e me revelou uns negócios, só que você tem que fazer o Pix de R$40. Vários aqui, eu falei, meu Deus, como que vocês param para ouvir, gente, pelo amor de Deus, como vocês param para ouvir gente desse tipo, e ainda ficam balançadas com, meu Deus, eu falo, Senhor, todos esses anos ensinando o Evangelho, meu Pai. Então é uma coisa assim que não tem cabimento, entende? E aí o Satanás tenta distorcer, às vezes você olha e você vê, parece que é evangelho, parece que é reino de Deus, aí você vê os testemunhos lá, parece que está acontecendo cura, libertação, mas você vê que aquele povo vive uma vida porca, não tem simplicidade e pureza de Cristo nunca. Martinho Lutero falou, se ainda que um método que se use e que seja fora do Evangelho e faça chover milagres, deve ser rejeitado, entende? Nós temos que ficar nessa pureza do Evangelho, pensar como Cristo pensa. Hoje você vê o diabo distorcendo a mente das pessoas. Não precisa você estar todo dia na igreja para servir, você pode ser igreja dentro da tua casa, isso é voz do Satanás, minha gente. Deus nos ensina a viver em comunidade, viver em igreja, cuidar uns dos outros, levar as cargas uns dos outros. Outra coisa, aqui, pessoas que encantam, que fascinam. Segundo encantador, o mundo. Segundo a Timóteo 4,10, o Paulo fala de Demas. Demas era um obreiro, veja só, amando o presente século. O mundo me abandonou, me desamparou. O mundo, olha o que diz o texto, ele amou o mundo. O que é amar o mundo? É amar os deleites do mundo, os prazeres do mundo, aquilo que esse mundo tem a oferecer, que aguça a nossa carne, porque o homem, por natureza caída, ele é carnal e gosta das coisas mundanas, porque é isso que traz prazer para ele. Mas o nascido de novo, que traz prazer para ele, é louvar a Deus, é adorar a Deus, é ver uma vida. Ok? Outro encantador, esse aqui eu também quero ler, Efésios 4,14, os homens carnais são terríveis encantadores, olha só, que coisa horrível, para que não sejamos mais meninos inconstantes, veja só,
levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulentamente. Olha só, o ensino, a astúcia que vem do diabo, corrompe a mente. O mundo faz o quê? Escraviza e prende o coração. E agora os homens maus, o que eles fazem? Leva a inconstância e leva a andar em roda. Nunca sai do lugar. Então, a sã doutrina, que é essa que eu estou pregando para vocês, a palavra centrada em Jesus Cristo, isso vai trazer o quê? Mente pura, simplicidade do Evangelho, amor a Deus, oh, louvado seja o nome do Senhor, firmeza, e a sua vida vai ser progresso, não ficar andando em volta assim, sem nunca sair do lugar, sem nunca viver a novidade de Deus, que Deus tem reservado. Então entenda uma coisa, eu repito, o diabo corrompe, o mundo, ele cega a pessoa e prende ela no amor das coisas terrenas. Os homens carnais geram pessoas inconstantes e que não saem do lugar, levados em roda, só fica rodando, nunca sai disso. Mas aqui é uma palavra poderosa, aqui é uma mensagem centrada na pessoa bendita de Jesus Cristo, que vai tirar todo o fascínio, vai tirar todo o encantamento, vai arrancar toda astúcia, vai arrancar, aleluia, toda podridão, e vai trazer estabilidade, firmeza, força espiritual. Aleluia. Parte B do versículo, olha só o que Paulinho diz. Paulinho, porque nós é íntimo. Olha lá, quem vos fascinou a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Essa palavra representado é muito forte, meus irmãos. Primeiro, olha só o que Paulo quer dizer. Existe uma obra mais completa do que a cruz de Cristo? Quando ele diz está consumado, o que é isso? A obra está completa. Não depende nada mais de mim, só depende de eu colocar fé e crer naquilo que Ele fez. Não é pela força do meu braço que eu alcance alguma coisa. Eu não sou alcançado pela força do meu braço, pelo que eu faço ou deixo de fazer. Tudo é porque Ele declarou, está consumado, o preço do pecado está pago, vocês estão reconciliados com Deus. É nesta fé que nós vivemos. Então, não existe obra mais completa que essa. Outra coisa, existe uma mensagem mais poderosa do que o Evangelho da cruz de Cristo? Não tem. 1 Coríntios 1,18 está escrito o quê? A mensagem da cruz é loucura, tolice para quem está perecendo, mas para nós, aleluia, os servos de Deus, é o poder de Deus. A cruz é o poder de Deus. É o grande poder de Deus. Então veja só, não existe uma obra mais completa e mais poderosa do que a obra de Cristo. Então por isso que Paulo está dizendo para eles, e Paulo está assim surpreso, ficou tão indignado que eles se misturaram o evangelho com práticas judaicas, distorcendo a palavra de Deus. Então misturando, sabe? Misturando o evangelho com práticas judaicas e para tentando viver uma vida espiritual melhor. Paulo falou, vocês estão malucos, né? A palavra aqui insensata é maluco, é doido, é sem juízo. Vocês estão loucos, né? Então, meu amado, vamos nos apegar à cruz de Cristo. A mensagem do evangelho é poder de Deus para a nossa vida, ok? Aí Paulo ele usa essa palavra representada, a palavra grega que é prografo, que significa descrever, retratar, que é reproduzir a imagem, é pintar. Sabe como alguém pinta um quadro? Expor diante dos olhos, ou seja, no caso, essa palavra descreve a colocação de anúncios oficiais nos lugares públicos antigamente, é como outdoor nos dias de hoje. Paulo está dizendo para eles, o evangelho foi pregado com tanta fidelidade, que é como se eu tivesse pintado um quadro da vida de Cristo, e todos o tivessem compreendido claramente, sem dúvida. A cruz de Cristo crucifica o velho homem, e o sepulta, e traz a realidade a uma nova vida, no poder da ressurreição.
Então Paulo estava dizendo para eles: olha, a mensagem que eu preguei, Cristo foi tão milimetricamente desenhado pelas Escrituras, pela palavra, é como se ele pegasse um pincel e desenhasse cada detalhe da vida de Cristo, do ministério de Cristo, da obra de Cristo. Falou: está aqui, ó, o Evangelho exposto para vocês, sem ter dúvida, sem nada. E é por isso que ele está dizendo: como que vocês me fazem uma coisa dessa? É por isso que ele ficou tão fortemente indignado, porque não tinha como ser mais claro do que este servo de Deus ele foi. Em outras palavras, não somos mais escravos do pecado. Esse é o poder da cruz. Não somos mais escravos do pecado, não estamos sob o domínio do inimigo e nem tememos a morte. Hebreus 12, 14, 15 diz que Jesus destruiu o império do diabo, a morte, e nós que estávamos com medo da morte, Ele nos livrasse, aqueles que estavam por todo o tempo, por todo sempre, sob a escravidão. Então Cristo, o que Ele fez? Nos libertou do pecado, nos tirou dos domínios de Satanás, e ainda tirou de nós o medo da morte, porque aquele que está em Cristo, ele vive. A Bíblia diz: ainda que morra, viverá, porque Ele é a ressurreição e a vida. Então deixa eu dizer para você: não fica debaixo de jugo de homens, não fica debaixo de jugo e de astúcias humanas, esteja debaixo do poder da cruz, do Evangelho de Jesus. Você é livre para fazer a vontade de Deus, você é livre para agradar a Deus. Deus nos liberta de todos os vícios, Deus nos liberta de todas as manias erradas, Deus nos liberta de toda conduta tortuosa, Deus nos liberta da mão do diabo. O diabo não pode nos manietar, porque está escrito em 1 João 3,8: aquele que vive na prática do pecado é do diabo, mas para isto se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. Para muitos, as pessoas hoje em dia que não tem Jesus na vida, eles temem a morte horrivelmente, porque morreu sabe que tem a condenação. E o crente? Morreu tem vida eterna. Morreu, acabou os problemas, acabou as lutas, acabou tudo isso aí. Então para o crente, a única coisa que a morte pode fazer é levar ele mais perto de Jesus. Só isso que ela pode fazer. Meu Deus, que mensagem poderosa é essa da cruz? Aí Paulo diz para eles, vamos lá, verso 2: só quisera saber isso de vós, recebestes o Espírito aqui é o Santo de Deus, praticando as obras da lei ou pela pregação da fé? Sabe o que Paulo está dizendo para eles? A regeneração, a nova vida, o enchimento do Espírito Santo ocorreram em virtude da circuncisão, da observância do sábado e das festividades judaicas, ou pela fé, pela pregação da fé em Cristo Jesus? Ele está dizendo: vocês foram cheios do Espírito quando cumpriram alguma lei cerimonial? Foi isso que encheu vocês do Espírito? Ou quando vocês ouviram a pregação do Evangelho? E o Espírito veio, e o Espírito se manifestou, e o Espírito agiu, e o Espírito trabalhou, e o Espírito fez morada. Olha que coisa tremenda. Em João 20, 22, veja só, Jesus quando ressuscitou, ele é agora Espírito vivificante, ele se torna Espírito vivificante. 1 Coríntios 15, 45 diz isso, e ele faz assim, labet pneuma hagion, recebei o Espírito Santo. Ali é receber na hora, ou seja, ali é a regeneração. Quando o crente hoje ouve a pregação do Evangelho e ele aceita pela fé a Cristo, o que acontece? O Espírito pula para dentro, na hora. O Espírito vem habitar nele, e agora o que o Espírito faz? Eu vou ler esse texto, capítulo 3, versículo 4 ao 6 de Tito. Olha só o que acontece. Que coisa tremenda que o Espírito Santo, ele faz na nossa vida. É aí que surge a nova vida. Tito, capítulo 3, versículo 4 ao 6, ele dá essa declaração: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, que é Cristo, nosso Salvador, para com os homens, olha lá, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação
do Espírito Santo. Não foi nenhuma obra que eu fiz, eu não conquistei bênção nenhuma diante de Deus, até porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Eu não tinha como cumprir cada uma das leis de Deus à risca, mas o Cristo que eu sirvo cumpriu, e agora por Ele eu cumpro essa lei, na graça dEle eu cumpro essa lei. E agora, quando eu vivo em Cristo, como eu já não sou mais escravo do pecado, eu recebi uma nova vida, agora andando pela fé nele, nos passos dele, eu vou fazendo toda a vontade de Deus. Eu saí da carne e estou vivendo no Espírito, agora não estou produzindo as obras da carne, porque o Espírito Santo me regenerou, o Espírito Santo me lavou, e agora o que tem em mim? Tem o Espírito, o fruto do Espírito. O amor está aí, a paz está aí, a alegria está aí, a longanimidade está aí, a benignidade está aí, a bondade está aí, a temperança está aí, aleluia, a mansidão está aí, a fidelidade. Não é, nós temos que entender isso, não é pelo que eu fiz, é a obra da cruz em minha vida. Eu não sou salvo pelas obras de justiça, porque eu não teria condições de fazer. Tira isso da tua cabeça. É agora, vivendo pela fé em Cristo, é que eu consigo viver uma vida obediente na fé em Cristo Jesus. Ok? E aí olha só o que a Bíblia diz, 3,6. Oh, glória a Deus. 3,6, meu bem, desse mesmo texto. Que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então o que Paulo está dizendo aqui para eles? Vocês foram regenerados, vocês receberam nova vida, porque alguém foi lá e circuncidou vocês, porque vocês participaram de uma festinha e que tinha símbolos, foi isso que transformou vocês? Foi isso que trouxe nova vida para vocês? Não, é a pregação da fé, é a pregação do Evangelho. Quando é falado de Jesus, quando é anunciado a Jesus, quando Jesus é glorificado pela pregação da palavra, o que acontece? O Espírito vai regenerando, o Espírito vai santificando, o Espírito vai trazendo nova vida, aleluia, glória a Deus. Aí as cadeias vão se quebrando, aí a pessoa que mentia, não mente mais, aí a pessoa que roubava, não furta mais, a pessoa que dava rasteira e puxava tapete, não faz mais, por quê? É a vida no Espírito, é a vida no Espírito nele. A fé obediente foi o meio de eles terem recebido as promessas de Deus. Olha lá, agora voltando 3:2, o que Paulo está dizendo? É porque vocês obedeceram, vocês creram em Jesus e passaram a ter uma fé obediente, seguiram os passos de Jesus, andando de acordo com Jesus, e agora, veja só que lindo, não só a regeneração, mas o enchimento de poder também, porque está escrito assim, Lucas 24:49, ficai na cidade de Jerusalém, porque sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Vocês vão ser revestidos de poder. Veja, sobre vós eu envio. Eu só vou dar um exemplo. O que é enviar? Enviar a promessa aqui, escute isso aqui, é muito fantástico. Vamos supor, eu vou lá, eu tenho o endereço da sua casa, e eu fui e comprei um presente. Comprei o presente, ok? Quem que comprou o presente? Fui eu. Quem que pagou o preço pelo presente? Fui eu. Só que o que eu vou fazer? Eu vou te enviar pelo correio. O que você precisa fazer para receber aquele presente? Você precisa pagar preço? Hã? Você precisa pagar alguma coisa pelo aquele presente? O que você tem que fazer? Só estar no endereço recebendo. Tem gente ainda pensando que está pagando pela bênção. A bênção já foi paga. É só ficar na posição e recebendo. É só ficar na posição e recebendo as promessas. Ah, pelo amor de Deus, gente. Aleluia. E aí ele falou, Atos 1, 4 e 5. Não se ausente de Jerusalém, porque João batizou com água, mas não vai demorar muitos dias. Vocês vão ser batizados com o Espírito. E aí o que eles fizeram? Perseveravam unanimamente em oração. É o que a igreja precisa fazer. O preço já está pago, mas o que eu preciso para receber? Só ficar na posição em oração.
E aí eu vou orando, vou guerreando espiritualmente, mas não é que eu estou pagando preço pela bênção, Jesus já pagou por ela. E aí o que eu vou fazer? Vou receber. Só ficando na posição, orando. Daqui a pouco você vê a salvação de um da tua casa. Daqui a pouco você vê a libertação de um da tua família. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Está escrito em Efésios 1:3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Diga bem forte, com as duas mãos levantadas, mas grita bem forte: eu já sou abençoado, estou na posição para receber o que Jesus já me deu. Recebe o que você precisa, recebe o que você necessita. A fé, a pregação da fé me leva. Esta fé é a mão que eu preciso para tomar posse, é a mão que eu preciso para agarrar as bênçãos que Deus já tem me ofertado. Então, se alguém falar para você isso aí, eu vou chegar junto com você, e se ele entrar com esse negócio, nós vamos fazer um 7 negocinho, vamos dar 7 pulinhos nas ondas do mar lá. Você fala para ele: te repreendo, viu? Te repreendo, Satanás. Sai fora disso aí. O que você precisa é estar na posição e perseverando junto com os irmãos em oração. Pronto. Perseverando para quê? Para convencer Deus? Não, para você se manter de pé mesmo, para você guerreando espiritualmente, porque nos ares há uma batalha espiritual, e aí o inimigo tenta te enfraquecer, tenta te desanimar, mas aí você está firme na graça, na fé, na oração, sabendo que o Senhor já te abençoou tremendamente. Glória a Deus. Vamos lá, verso 3, ele diz assim, isso aqui é forte agora, hein? Sois vós tão insensato, tão maluco, tão doido, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Gente do céu, o que Paulo está dizendo aqui? A vida começa no Espírito. A vida começa no Espírito. Alguém pergunta, onde a vida com Deus começa? No Espírito. É necessário nascer de novo para ver e entrar no reino de Deus. Estou pregando beabá aqui do cristianismo. Beabá. Agora veja, é o Espírito Santo que gera o fruto e a vida de Cristo em nós. Agora observe, Saul é um retrato espiritual de alguém que começou no Espírito e termina na carne. Começou no Espírito, uma benção. Foi mudado o coração dele, recebeu autoridade, recebeu poder. Mas aí o que começou a acontecer com ele? Irmão, ele começou, não obedecia. O dia que era para ele esperar, lembra? Falei disso quinta-feira. O Samuel falou para ele, estava em guerra contra os filisteus. Vou até repetir isso aqui que Deus está me orientando. Samuel falou, não sai para a guerra com os filisteus sem antes ter a comunhão com Deus, aí sem buscar o reino, hein? Daqui 7 dias eu te encontro em tal lugar. Deu 7 dias, cadê Samuel? Não chega. Já que Deus não fez do meu jeito, já que Deus não fez, né, como eu esperava, agora eu vou dar o meu jeito. Eu vou mexer os meus pauzinhos. Eu vou trabalhar com os meus contatos. É Saul. Começou tão bem, agora já está indo para o lado da carne já? É Jacozinho? Dá o jeito, conquista, dá rasteira. Mas tem uma madrugada de esperando para você ver a face do Senhor e ser transformado. Saul agora não esperava em Deus, aí fez a cagada. Quando ele terminou de fazer, quem que chega? Samuel. Deus só estava provando o coração dele. Outra coisa, ele se preocupava, veja como que ele entrou na carne. A preocupação dele era sempre externa. Lembra quando ele pecou e o Samuel falou, Deus iria confirmar o reino nas suas mãos, mas como você desobedeceu, Deus te rejeitou para ser rei.
Olha o que ele fala. Ele não cai que nem Davi quando Natan denunciou o pecado, falando: não me tires da tua presença, não retire o teu espírito, me dá a alegria da salvação. Olha o que ele fala: aparece comigo diante da multidão. Só aparece comigo, só para o povo pensar que está tudo bem. Ele não está nem ligando para o que Deus está pensando com ele. O importante é que as pessoas vão dizer. É o que Jesus bateu todo o Novo Testamento nos fariseus: sepulcro caiado. Que adianta a gente vir aqui, louva bonito, prega bonito e continua nos mesmos pecados? Então, para todos, as pessoas estão me vendo, eu estou louvando, eu estou pregando, está tudo bacana. Estou servindo de obreiro, estou congregando direitinho, está todo mundo me vendo. E Deus só olhando: esse sepulquinho caiado. Por fora está bonito, mas por dentro está um lixo, hein? Está cheio de morte. Ele só pensava no externo, carne pura, e nunca pensava em agradar a Deus. Agora vamos aplicar aqui a questão, porque os Gálatas, essa é a questão, começaram no espírito e agora estão voltando a práticas que não tem a ver com o evangelho, está indo para a carne. Agora eu vou aplicar. Tem pessoas que iniciaram a vida realmente no espírito, amando a Deus acima de todas as coisas, sendo gratos pelo sacrifício de Cristo, sendo pessoas espirituais, fervorosos em congregar, ter uma vida de oração, ter uma vida devocional, começaram no espírito. E agora como que estão? Qual que é o amor deles? O próprio ventre. Só vivem em função de si. São ingratos. Deus já fez tudo o que poderia fazer, mas uma coisa que não acontece de bem na vida deles, só reclama. Se tornaram pessoas carnais, vivem só atrás de coisas materiais, terrenas, e como disse Paulo, brigando um com o outro, em ter inveja um do outro, e outras, se tornaram pessoas frias espirituais, frias. É como a igreja de Laodiceia, veja, Jesus falou: você não é quente nem frio, mas és morno. Quando muita gente interpretou errado isso, quando fala quente ou frio, fala: tem que sair de cima do muro, ou você tem que ser crente fervoroso, ou tem que sair logo. Não tem nada a ver. Quando ele fala ser quente, ele está dizendo: você tinha que aquecer. Quando fala ser frio, você tinha que refrescar. Mas você nem refresca e nem aquece, você não presta para nada. É isso que um crente que iniciou no espírito e está indo para a carne, essa é a decadência que ele está vivendo. Tem gente que era bom de congregar, era ou não era? Eu estou falando do ponto de vista mesmo congregacional, viver uma vida correta, e você sabe o que é, como que funciona. Tem gente que era bom, e ele era sempre ali firme. Hoje você vê que já não é a mesma pessoa. Hoje qualquer canseira já tira ele. Tá, começou bem, mas agora vocês ficaram quietos demais, eu fiquei preocupado agora. Eu digo, estou dizendo, tem gente aqui, escute, tem gente aqui que é capaz de passar uma noite, passar até a alta madrugada assistindo filme, jogo de futebol, eu não sou nada contra, tá? É capaz, série na Netflix é capaz, mas quando chega no final de semana, diga: é só hoje que eu tenho para descansar. Está na carne pura. É carne pura isso aí, filho. Isso aí já está declinando. A vida no Espírito, como que a vida no Espírito começa? Vibrante. A vida no Espírito, como que a pessoa começa? Ela não vê distância, não vê dificuldade, não quer saber quem vai pregar, quem vai cantar, ela quer Jesus, ela quer estar na presença, ela quer as almas, quer fazer a obra de Deus, não vê dificuldade. Hoje em dia, veja, tem gente que tem que rever isso aí. Olha lá, aleluia. Deus está falando aqui, a gente tem que rever como está. Faça uma análise de como você começou e como você está hoje. O amor, o primeiro amor, ele nunca pode sair. Eu fico assustado quando eu vejo pessoas dizendo: antigamente. Eu tenho um pavor de ficar do lado de gente assim. Antigamente, você não sabe, antigamente eu orava. Antigamente eu falava línguas, e hoje não faz nada mais. Antigamente eu entregava os recados de Deus, os decretos, os oráculos. Evangelizava, não perdia uma alma. Estava ali firme. Hoje, só cinza, hein, sacerdote? Mas o vento do Espírito vai soprar cinza. Deus vai renovar o sacrifício.
E o fogo vai pegar, o fogo vai pegar, o fogo vai... Quem está recebendo essa renovação? É tempo de renovação espiritual para com Deus. Vamos lá. Verso 4, estamos chegando para o final. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. O que Paulo está dizendo? Eu acredito que vocês não saíram da graça, não. Acredito que vocês só tiveram uma baguncinha aí, mas vão voltar alinhados para o mesmo lugar, que nunca deveriam ter saído da vida no Espírito. Irmão, que Deus vai renovar de gente aqui, não está brincadeira hoje. Deus vai renovar a tua vida no Espírito. Quem está recebendo uma renovação espiritual? Os dias de você queimar lenha na presença de Deus vai voltar. Você vai voltar a chorar gostoso nos pés do Senhor. Você vai voltar a se alegrar pelo simples fato de ser um salvo em Cristo Jesus. Você vai voltar, aleluia, a se alegrar pelas promessas do Senhor. Eita, glória a Deus. Shai de cova súbria, candarabagaia. Ande cova súbria. Shanei que pama súbria, que me ande cobra, stergue a face. Irabacamante cova, xere me comanai. Espírito de Deus, onde tiver uma mão levantada, um coração aberto, e esta palavra tem espaço, recepção, acolhimento no coração dele e dela, pega ele na renovação agora, Senhor. Shevana Sibianda Labassubri Comanai. Será em vão que tenhais padecido tanto? Ele está dizendo, diante de tantas coisas, tantas experiências maravilhosas que vocês já viveram no Evangelho, as lutas que vocês enfrentaram, perseguições que vocês sofreram por amor ao Senhor, será que tudo isso vocês vão jogar fora agora? A palavra aí em vão, no grego é eike, que significa que não vale a pena, sem propósito, sem justa causa, por nada. Ele está dizendo, vocês vão abandonar, ou seja, tudo que vocês passaram foi por nada, não tinha propósito, não tinha causa pelo que vocês estavam vivendo. Vocês estavam perdendo tempo, vocês estavam brincando de evangelho, brincando de ser crente, brincando de congregar, brincando de evangelizar. É isso que vocês estão me dizendo agora, por isso que ele ficou doido, vocês estão malucos. Agora escute essa. Isso aqui é digno de nota que eu vou dizer agora. Sofrer pelos próprios erros é justo, como Jonas sofreu porque foi justo. Sofrer sem causa é coisa diabólica e do mundo, conforme nós vemos Jó 2:3, sofreu sem causa e a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Mas sofrer por causa do evangelho e da justiça de Cristo é divino. Vou repetir. Sofrer pelos próprios erros é justo. Sofrer sem causa é coisa diabólica e do mundo, mas sofrer por causa do evangelho, da justiça de Cristo, é divino. Por isso que no final da epístola, capítulo 6, versículo 17, ele pegou e falou, ninguém me inquiete, desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Qual é as marcas que nós carregamos? Muitas vezes no contexto cristão do Brasil, muitas vezes não pode ter marcas literalmente de espancamento, de queimadura, de leão nos devorando. Aqui não tem, graças a Deus por isso, graças a Deus. Mas há muitas perseguições terríveis que vêm para afligir nossa alma, nosso ser. Quais as marcas que nós trazemos? A marca porque sofremos como rebeldes? Qual que é? Não, meu amado, escute isso aqui agora. Sofrer por Cristo é motivo de alegria eterna. Coloca aí rápido, Mateus 5, 11 e 12. É motivo de alegria eterna. Veja só, bem-aventurados, felizes sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por causa de quem? Por minha causa, disse Jesus. Então, se você está sofrendo perseguição, estão te injuriando, estão te maltratando, estão mentindo, estão vindo contra você, mas porque você é crente, dá glória a Deus. Exalta o nome do Senhor,
Pastor, eu vou dar glória a Deus? Claro que vai, ó, versículo 12, exultai, ó, é uma alegria, e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, perseguiram Elias, não foi a Jezabel, aquela endiabrada, perseguiu ele até ponto de ele entrar numa depressão terrível, mas Deus levantou ele, Deus deu vitória para ele. Não foram atrás de Isaías, cerraram Isaías no meio, colocaram Jeremias no calabouço, deram tanta chicotada em Paulo, crucificaram Pedro de ponta cabeça, mas eles exaltaram e glorificaram Deus da salvação. Hoje o crente, ai, estou numa provinha, larguei Jesus. Ah, que cristianismo fajuto é esse? Que cristianismo salafrário é esse? Qualquer coisinha já joga a voz para cima, ah, Deus isso, aquilo, e coloca Deus contra a parede. Sai dessa coisa errada. Está baixando a coma da súbria. Hoje você vai se levantar como um bom soldado de Jesus Cristo, porque assim é o nosso Senhor. Deram 39 chicotadas, rasgaram o seu corpo, a vida inteira, desde criança sofrendo, desde criança tentaram matar ele, tentaram precipitar ele, tentaram pegar ele em palavra, oprimiram ele de todas as formas, tentando oprimir ou fazer opressão contra ele. Depois deram a coroa terrível de espinho, penduraram ele por horas lá, mas o que ele fez? Parou, ele desistiu. Não, você é de Cristo e também não vai parar, também não vai desistir, também não vai abandonar a fé. Estou sofrendo, mas é por Cristo, dá glória a Deus. Está sofrendo no meio da tua família, eles te perseguem, fala que você é um crente igrejeiro, que não para dá glória a Deus, porque está te perseguindo. Sabe por quê? É sinal que ele está vendo Cristo na sua vida. É sinal que ele está vivo. Se alguém falar para você que você é um crentinho, uma crentinha, olha para ele e diga glória a Deus, porque é Cristo que está operando na minha vida mesmo. A luz de Cristo em você está incomodando alguém. A sua vida na luz de Cristo demonstra que ele está nas trevas. Você já viu alguém quando está no escuro? O que ele faz quando vem a luz? Está aqui, ó, machuca os olhos. E aí ele vê você, Camarraçúria, vivendo uma vida autêntica, vivendo uma vida espiritual vibrante, lutando e guerreando as guerras do Senhor. Aí ele fica envergonhado. Aí ele tenta apagar a sua luz, aí ele tenta apagar o seu brilho, mas ninguém vai apagar o brilho de Jesus da sua vida. Debaixai, cabassuri, quessa, canderebassúria. Aleluia, diga com a mão direita levantada e pega agora, mas você vai gritar quando diga: a luz de Cristo que brilha em mim é maior do que as trevas que me perseguem. Xaracande cabassúria, alabaxanda candarabacande covassai. Sofrer por Cristo, motivo de alegria. Segundo, é ter dignidade de um salvo. Eu vou ler esses textos. Atos 5, 11 e 12. Atos 5, 41. Ei, até para sofrer para o Evangelho tem que ter dignidade. Não é qualquer um que Deus escolhe para sofrer pelo seu nome. Não, está aqui, ó. Estão pregando Jesus, os religiosos manietaram ele, deram uma surra, bateram neles, olha o que diz o texto. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se, mas pera, ela acabou de tomar uma sova, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Até para sofrer por Cristo tem que ter dignidade espiritual. Até para sofrer por Cristo tem que ter dignidade. Outra coisa, para sofrer por Cristo é coisa de escolhido de Deus. Lembra que Deus falou para Ananias? Vai lá, na casa de Judas, na rua chamada direita, procura por um homem chamado Saulo. Diga para ele que ele é um vaso escolhido, que ele é um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome.
Sabe por que hoje esses crentes é vaso de cristal? Não é mais vaso de barro que tem um tesouro de Cristo no coração? Porque só fica comendo essas comidas aí, só coisa de terra. Hora que vem as lutas, vem as bordoadas, aí quer abandonar a fé, quer murmurar contra Deus, a culpa é disso, a culpa é daquilo, é Deus que não me atende, é Deus que não faz. Por quê? Porque estão ouvindo mensagem errada. Agora, se entendesse o que é o Evangelho, quando você chega para o Evangelho, não é roupa de veludo que você recebe não, meu filho. Quando você chega no Evangelho, você está sendo alistado para uma guerra. Você é um soldado alistado para a guerra. Sabe o que Deus te dá? Já te dá uma capacete da salvação, uma couraça da justiça, um escudo da fé para pagar os dados, a espada do Espírito para cortar o mal e a sandália da preparação do Evangelho. Aleluia, aleluia. Toque nesse vizinho e diga para ele: levanta, soldado, levanta, soldado. Baixara cande caba suricai, chamando coba xerimicando la bassúria. De caso plebe tchau plenar gamande cova suricande rebagaia. Você não vai terminar os teus dias envergonhado. Você não vai terminar os teus dias em derrota, porque Paulo falou: eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé no Salvador, a minha fé no Cristo, a minha fé no Redentor, a minha fé. Guarda a fé, guarda a fé, guarda a fé, guarda a fé, guarda a fé. Todas as lutas que enfrentamos hoje não é em vão. Todos os processos difíceis que nós vivemos hoje não é em vão. Agora imagine, você sofreu até aqui. Agora vai voltar para práticas contrárias ao Evangelho? Vai voltar para uma vida carnal? Não dá. Olha, é que nem Enoque. O que diz de Enoque? Ele andava com Deus. Teve um dia que ele foi tão longe que ele falou: vixe, tem como voltar mais não. Não dá. Retroceder não é para você. Parar não é para você. Abaixar a cabeça não é para você. Desistir não é para você. Eu creio que o meu Redentor, olha lá, eu creio. Hoje Deus vai trabalhar assim, é no campo da fé, porque é pela pregação da fé que você vai. Conclusão, verso 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito. Perceba, no versículo de número 1, ele fala do Cristo glorificado, Deus Filho. Do versículo 2 ao 3, ou do 2 ao 5, ele fala do Deus Espírito Santo. E no versículo 5, aquele é uma referência a Deus Pai. Eu fico assim, boquiaberto. Eu fico maravilhado aqui com Paulo, como ele trata de uma forma fantástica esse relacionamento que ele tem apresentando a Deus, na sua forma tremenda. Então Paulo sabia se relacionar com Deus. Você vê, ele sabe a obra do Espírito, que o Espírito faz, ele sabe a obra que Deus Pai faz, ele sabe a obra que Deus Filho faz. Veja, ele vive uma dimensão poderosa de relacionamento com Deus. É assim que Deus nos ensina a se relacionar. Falar das grandezas de Deus, da obra de Deus, da simetria que a triunidade da divindade trabalha, isso é coisa fantástica. Se isso não nos deixar maravilhados, não sei mais o que pode. Agora, por favor, não se cansa não, isso aqui é lindo que você vai fazer agora, com as duas mãos levantadas, e você vai dizer bem forte: glória a Deus Pai, glória a Deus Filho, e glória a Deus Espírito Santo. Receba essa unção de Deus aí agora sobre a sua vida. Há uma operação desse Deus maravilhoso nesta casa de oração. Vamos lá, encerrando agora. Olha o que o texto diz. Aquele,
no caso Deus, pois que vos dá essa palavra aqui, que eu quero que você pegue, epihoregel, é isso aí, que significa, essa palavra grega significa suprir completamente, prover, abastecer. Oh meu Deus, abastecer, suprir completamente, prover. Agora entende por que o crente, quando ele pensa que vai desistir, quando ele pensa que o combustível, vou usar essa linguagem para que alguém vai entender, quando ele pensa que o combustível espiritual acaba, quem que vem? O Espírito vem abastecendo. Isso aqui é forte. Diz, aqui então, essa palavra significa, dar o Espírito significa disponibilizar o que é necessário para suprir completamente as necessidades. O Espírito Santo é a provisão divina que supre todas as necessidades para que vivamos segundo a vontade de Deus para a glória do seu santo e poderoso nome. Aleluia! Sabe por que você não vai abandonar sua fé? O Espírito está sobre você. Sabe por que você vai viver de forma agradável a Deus? Viver na boa, agradável e perfeita vontade? Por causa do Espírito Santo. Sabe por que você vai viver uma vida santificada? Por causa do Espírito Santo. Sabe por que você vai ter uma vida de poder? Por causa do Espírito Santo. Sabe por que você vai ter uma vida renovada? Por causa do Espírito Santo. Pastor, entrei aqui hoje na reserva. Receba um abastecimento hoje aqui. Hoje Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer: você não vai ceder à carne, você não vai se render às ciladas do diabo, você não vai desanimar por causa dos homens, mas hoje eu te dou, eu te supro, eu te forneço, eu provejo na tua vida. Seja abastecido. É Ele que nos dá o Espírito, e eu gosto de falar isso. É o Senhor que nos dá o seu Espírito. Sabe por quê, José? Porque a presença do Espírito é uma promessa antiga. Em Provérbios 1:23 está escrito: convertei-vos pela minha repreensão, e eu derramarei abundantemente meu Espírito. Em Ezequiel 36:26 ele diz: eu vos darei o meu Espírito. Em Isaías 32:15 ele disse: espera aqui até que lá do alto sobrevenha o Espírito do Senhor, e o seu deserto vai ser transformado. Isaías 44:3 ele profetizou e disse: eu derramarei água sobre os sedentos, rios sobre a terra seca, e derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Foi ele que disse, no último dia, o grande dia da festa, ele se colocou de pé e disse: quem tem sede, venha a mim e beba, porque rios de águas vivas fluirão do seu ventre. E dizia isso do Espírito Santo. João Batista declarou: eu vim para batizar com água, mas aquele que é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Joel abriu a boca e disse: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito, do meu Espírito, do meu Espírito sobre toda a carne. Põe a mão no ombro do teu vizinho e diga para ele: seja abastecido, seja suprido pelo Espírito Santo agora. Receba a força que você precisa, o ânimo que você precisa, o renovo que você precisa, a cura que você precisa, a vitória que você... Aleluia. Começa a desenrolar línguas estranhas agora, em mistérios com Deus. Você que trouxe o louvor para Deus, esta é a hora de você entregar para Ele. Enquanto você vai adorando e glorificando o seu nome, o Espírito Santo vai te abastecendo, Ele vai te renovando, Ele vai te fortalecendo, Ele vai te curando, Ele vai levantando o teu ânimo, Ele vai derramando graça, Ele vai derramando o sol, Ele vai derramando poder, Ele vai
abastece, abastece, abastece hoje. Aquele que dá o Espírito e opera milagres, opera maravilhas, faz pelo cumprimento das obras da lei ou pela pregação da fé? A resposta é essa: pela pregação da fé. Enquanto a palavra, o evangelho está sendo pregado, o Espírito está se movendo, o Espírito está manifestando vida, e não só isso, está regenerando, está dando nova vida, está curando, está libertando, está operação, é uma operação, uma força divina no meio da igreja. Eu estou sentindo o impacto dessa graça de Deus aqui pairando nesta casa de oração. Demande cova surimianda arabagaça. Canto labassúria. É a última vez que eu vou pedir você fazer isso. Levante uma das mãos e adore a Deus com toda a liberdade agora, porque vai cair uma cachoeira de renovo aqui da parte dos céus. Uramande cobachande calabassurimicanda arabagaia. Como Deus disse, o anjo ali por Deus falou para Elias: come e bebe, porque grande é a tua caminhada. Hoje o Espírito Santo te dá um alimento espiritual, abastece o teu espírito, fortalece a tua alma, traz repouso para o teu corpo e diz para você: vai porque eu te supro, vai porque eu tenho todos os recursos que você precisa, vai porque eu sou teu Deus. Súria, Pai, eu encerro esta noite orando pelos seus filhos, glorificando ao Senhor pelo Evangelho de Cristo. Os méritos são todos teus, a glória também é toda tua, o louvor também é todo teu, e nós te engrandecemos e louvamos o teu santo nome. Que a graça do Senhor possa ser manifesta. Limpa o nosso coração de toda falso evangelho. Limpa o nosso coração até mesmo dos nossos pensamentos contrários ao evangelho. E que a mente de Cristo é que venha a ser estabelecida de fato e verdade em nossas vidas. E venhamos a pensar como Cristo pensa. E que no nome de Jesus a nossa intimidade com o Espírito Santo só venha crescer. E nós venhamos a exaltar o nome do Pai da glória. Seja a tua igreja abastecida, renovada e fortalecida. Eu os abençoo em o nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo, tu és, Senhor, a provisão necessária, a provisão suficiente para que possamos ter uma vida que agrada ao Senhor. Que o teu povo nesta noite seja fortalecido e grandemente energizado pelo teu poder. Sejam abençoados agora, em nome de Jesus. As palmas louvem ao Senhor.